Fala galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando a derrota do Corinthians para o Internacional. Dorival Júnior é demitido após 9 jogos consecutivos sem vencer no Corinthians. E Corinthians coloca Fernando Diniz como plano A e abre conversas com o treinador. Vamos acompanhar aí. Moro! Em menos de 5 eu não comemoro! Gente, está parecendo filme, série. Hoje vai ser uma Os coisa de tijolos louco. caíram na cabeça do Ronaldo. Pra quem esperava um chocolate na Páscoa, veio tijolo mesmo. 1-0, golaço do Bernabé e a loira tá, ó. Recurso vem mais com o tijolo na cabeça. E botaram pilha no saci. E botaram pilha no saci. Chora Ronaldo. Hicimos un grande juego, sabíamos que este rival precisaba mucho de una victoria, aproveitamos nuestras oportunidades y nada, agora fica una semana pela frente para trabalhar um pouco mais tranquilo e preparar um jogo muito importante que temos o próximo sábado. Para o elenco do Corinthians, protestos nas arquibancadas. Dorival Júnior não aguentou a pressão. Foi demitido pelo presidente Osmar Stable e pelo executivo de futebol Marcelo Paz. O momento era delicado. 9 jogos sem vencer. Reforçar a não continuidade do trabalho do Dorival Júnior e sua comissão técnica. Nós entendemos, junto com a presidência, junto com o presidente Osmar, que o trabalho bateu no teto, que realmente não conseguia mais uma evolução técnica. Nas redes sociais, o ex-volante do time, José Martínez, publicou uma mensagem direcionada para Dorival. Eu saí por sua causa, agora vai pagar a conta. Logo, vão saber a verdade. O Corinthians agradeceu pelos serviços prestados por Dorival Júnior. O clube aproveitou para informar que o técnico do Sub-20, William Batista, vai comandar o treino desta segunda-feira. Tite e Fernando Diniz despontam como prioridades. Um choque térmico tem que ser dado nesse time dentro do vestiário! Em menos de 5 eu não comemoro! Menos de 5 eu não comemoro! Isso aí! Tira esse tijolo! Foi na cabeça dele, na minha não! A Páscoa foi doce, foi açucarada para mim. Já para você, obrigada pelo presente. Obrigada pela vitória em plena arena em Agradece os jogadores do Itaquera. Corinthians que Obrigada, Dorival deram um chute no Júnior. gol. Ó, vocês vão se arrepender. Não deram um chute, vamos! Vocês vão Não se deram um chute no arrepender. gol. E o Vitinho, parabéns, Vitinho. Quinhaca, hein? Desgramada. Olha, eu vou falar um negócio. Quando ganha, claro que tudo é melhor, tudo é tranquilo. Mas o Pessolano deu liberdade total. Nem sei do que jogou o Bernabé. Se ele era meia, se era ponta de um lado, de outro. Às vezes aparecia como Vontade. centroavante. Jogou com vontade. Não é? Deixou o Hugo Souza perdidio. O Hugo tava zureta. Jogou com vontade. E aí que tá, né? E não vinha tão bem, mas se recuperou em grande estilo. E esse campeonato começou mais cedo, é longo, tem agora a chegada das Copas, então é divisão. O Inter, infelizmente, só tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E vai ter que jogar a Vera, vai ter que mostrar tudo e tem clássico na sequência. Que bom que conquistou 3 pontos. Já o Corinthians, muito mal. O Corinthians se contentando com 0-0, sem agredir em casa o adversário, sem conseguir criar jogadas. O Yuri Alberto muito isolado. O Garro, quando entra no segundo tempo, perdido em campo. Ronaldo, não posso falar, mas eu tô feliz. Não, eu sei que você tá feliz. Comemore, é isso aí, comemore. Agora, o que restou para os jogadores do Corinthians? Todo mundo viu o final de jogo, precisando vencer, precisando colocar o time do Inter lá na defesa. O seu Ramalho chutando bola pra lateral e o zagueiro Angeleri aí, deixando o cara cortar Mas você tava pra dentro. reclamando do Gabriel Paulista? O Gabriel Paulista, quando tá jogando o Gabriel Paulista, a gente quer o Ramalho. Quando tá o Ramalho, a gente quer o Gabriel Paulista. É impressionante. E a má vontade de vocês de chutar a bola no gol. Ontem ficou nítido, a torcida viu. O presidente da Gaviões saiu falando isso aí, falou, ó, o Dorival já não dava mais. Mas a verdade é que esse time do Corinthians derrubou o Dorival.
Porque os jogadores não compromissados. E isso é preocupante. Cadê a tabela? O cara que vai chegar agora para tomar conta do Corinthians é preocupante. Quem tem que chegar? Quem deve limpar. ser o novo técnico? Porque quando você demite, já tem que ter alguém em mente, um plano já em andamento. A princípio para você acordar o grupo, que o grupo Que é isso? largou a mão do Dorival. Palilo, pai, Palilo, filho. Palilinho. Porque eu tava falando até no Tite, mas o Tite já no Cruzeiro, tava cansado já no Cruzeiro, em janeiro. E o Pirulito? O Pirulito, se chegar, ele vai mandar uma meia dúzia embora aí. Mas você O Pirulito, nota- se chegar, ele vai chamar de perninha pelo menos uns 10 jogadores. Olha aí. o desespero Ele do vai falar, Corinthians. meu Mascaradinho. filho, ele vai falar, meu filho, a cigana te enganou. Se o Diniz chegar aí, acabou a panelinha de vocês aí. Olha o desespero do corintiano, viu, Edu? Porque algum tempo atrás você falava o nome de Tite. Não, Tite não! Tite não, nos traiu. Agora, não, Tite não fez um trabalho. Já Tite não- começou o Tite a passar já não- pano. E olha só, ontem o Inter deixou o melhor jogador preservado pro Grenal, Alan Patrick. Nem precisou acionar esse cara que é tão importante ali para articular, que eu acho até que em alguns momentos o Inter não conseguia concluir jogadas, não chegava ao gol do Corinthians, só que na marcação, na seriedade, time atento, time focado, time Se era humano, um concentrado. time retranqueiro. Ó, aqui, ó, mano, o Inter tava ligado. Eu posso estar errado na minha linha de raciocínio, viu, Renata? Mas o Pesolano, ele é um treinador diferenciado, porque ele Jogou na entendeu... retranca, Cicinho. Não, ele entendeu... Mas tava jogando fora de casa, Jogou. meu querido. É porque ele Jogou com a fralda na mão. Ele entendeu as peças que ele tem no Internacional. E o quê? Ele não tem vergonha nenhuma em moldar o time dele concernente ao adversário. Ele não é um cara que bate em cima da mesma tecla, no mesmo esquema. E ele consegue diversificar. E ressaltar dos últimos 4 jogos, né, Renata? 3 vitórias, 1 empate. 4 jogos de invencibilidade, né? Sem perder. E falando em Nossa, invencibilidade, isso não se piorar, aplica ao Capelanes, que foi derrotado na rodada, mas está convocado para trazer as informações sobre a saída do Dorival e a chegada do novo técnico do Timão. Capela, eu estou insuportavelmente feliz. Bom dia. Bom dia, Rê. Você merece, sim. Quem é sempre insuportável, feliz ou triste é o Ronaldo Giovanelli, né? E hoje eu com a cabeça inchada, tô aqui no Parque São Jorge e tô aqui pra cravar coisa. Sempre com responsabilidade. Eu não vou ser irresponsável e leviano para falar o novo técnico do Corinthians é X. Mas eu vou dar um nome do tudo que a gente conseguiu apurar. E eu vou ficar muito surpreso se esse treinador não fechar com o Corinthians hoje, no mais tardar amanhã. Calma que eu já falo. Sobre o Dorival, tudo acertado, o Corinthians vai ter que pagar a multa rescisória pelo que a gente apurou. E atenção, hein? Salgada a multa, 7 milhões de reais. Acertando isso bonitinho, o Corinthians já tá para fechar com o seu novo treinador, Fernando Diniz. Fernando Diniz, carta A. Juliano Bertolucci já foi acionado. Dependendo do que rolar, hoje podem sacramentar. Se não rolar o Diniz, o que eu acho difícil, Silvinho. E Tite, pelo que eu sei, está descartado, assim como Gadiardo, por causa dos valores financeiros. Daqui a pouquinho eu volto com novas atualizações, mas atenção, fiel torcida. Fernando Diniz, carta A e a tendência é fechar agora, hoje, não mais tardar amanhã, Renata. Olha só o Capelanes, hein? Foi cirúrgico. Trouxe o nome do Fernando Diniz para assumir no lugar do Dorival Júnior. E na sequência o Ronaldo vai falar sobre isso aqui no programa. Eita. Quero ver se é o técnico certo para o momento. Legal. Boa, legal. Quem diria o Inter derrubou o Dorival Júnior? E o Diniz, Ronaldão, a Fiel quer ouvir a sua manifestação. Então, acho que o nome do Fernando Diniz, ele não estava sendo citado ontem, antes do jogo. Acho que nem na semana, porque acho que esse nome veio à tona. Por quê? Pela entrega dos jogadores. Eu acho que também tem que mexer com os jogadores. Eu não coloco aqui o Dorival como o grande culpado, não. Ele tem a parcela dele de culpa, como todo mundo viu. Escalações e até para poupar jogadores. E quando o treinador começa a poupar muitos jogadores, Diniz, e também Dorival, sobra para quem? O treinador. Então eu tô achando que o Diniz vem mais pelas atitudes de alguns jogadores ontem, que vão ficar fora do time aí. E se não me engano, pelo que eu vi, o empresário já deve estar procurando até time aí. Eu não sei como é que vai ser essa
essa manipulação. Mas você gosta do Diniz ou não? Se é pra cobrar esses caras que lá estão, o Diniz é o cara. Não, que não vai fala de chamar cobrança perninha. no Corinthians não, senão tá lascado. Xixi, você quer estar nisso? Vocês Cobrar pagaram o só tem Jeguinho? de pinga lá, não fala de Só um cobrança. detalhezinho. Nós mostramos aqui no Jogo Aberto a organizada entrando no clube, falando com o Dorival, com os jogadores, com a diretoria, adiantou, ganhou em campo. Não tem nada a ver isso. O lugar de torcedor é na arquibancada, torcendo, e não é só no Corinthians, porque tem acontecido em outros clubes também. É bom que isso não traga, porque vocês iam dizer, tá vendo? Pressionamos, cobramos e deu certo. Não deu certo, não. Agora, o que deu certo foi a estratégia montada por Roger Machado. Roger Machado pegou um Cruzeiro. Na tela, então, a atualização sobre os nomes, tá? Lembrando que o Dorival ainda precisa receber 3 meses de salários por conta da multa rescisória, o Dorival e a sua comissão. Então, juntando todo o pacote, mais ou menos 6 milhões de reais. Tá bom? Aí, depois que assinada a rescisão, o Corinthians contrata um novo treinador. O Tite quer trabalhar fora do país, mas aceita o timão. Olha aí o Fernando Diniz, hein? Já negociando oficialmente. O Emiliano Dias está doidinho para voltar, mas acho que não vai ser dessa vez. E o Vojvoda não foi cogitado. Então, olha só, daqui a pouquinho vai ter o nosso Top 5. Normalmente, né, às segundas ao meio-dia tem aqui as melhores imagens do final de semana e os feitos esportivos, mas o Vladimir Bianchini neste momento pede passagem porque Fernando Diniz, então, de fato, aparece como o candidato número 1 para substituir o Dorival, Vlad, é isso? Exatamente, Bruno. Fernando Diniz, que deixou recentemente o Vasco, tinha planos de aparentemente ficar um pouco mais em off, descansando, avaliando novas possibilidades, mas uma oferta do Corinthians é algo muito difícil para um treinador recusar. O Fernando Diniz, que inclusive já foi jogador do Timão em 1997, foi campeão paulista, era reserva de uma equipe que tinha Marcelinho Carioca, Túlio Maravilha, Donizete Pantera. Fernando Diniz, que já começou as negociações com a diretoria, com o presidente Osmar Stabile, também com o Marcelo Paz, que é o executivo de futebol. Alguns detalhes ainda para serem acertados, mas a tendência é que ele seja o novo técnico do Corinthians. Por enquanto, o William Batista vai comandar os treinamentos, mas é aguardado que o Fernando Diniz chegue em breve ao CT Joaquim Grava, já depois de tudo acertado, obviamente, para assinar o contrato. O técnico Dorival Júnior, que deve passar daqui a pouco aqui no CT Joaquim Grava para se despedir dos funcionários e também de alguns jogadores. A gente está aguardando aqui. Vamos ver se a gente consegue conversar com o ex-técnico do Corinthians. Volto com você. Boa, Vlad, continua por aí, continua com a gente, tá? Pra gente ficar nessa conversa e entender qual vai ser o futuro do Corinthians, possivelmente então com o Fernando Diniz. A nossa tela ali mostra os últimos trabalhos do treinador, que é neste momento então o principal alvo corintiano. No Vasco da Gama, aliás, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdendo pro Corinthians pelo Vasco. Olha aí, Braver. Né? Teve 40% de aproveitamento. No Cruzeiro o aproveitamento foi melhor, mas o trabalho foi pior, né? 17 jogos, perdeu ali a Copa Sul-Americana. Aí é o Tite, né, no Cruzeiro, também outro nome. É, exato. O Diniz no Vasco e o Tite no Cruzeiro. O aproveitamento do Diniz no Cruzeiro não foi bom também. Não, foi pior ainda. Os últimos trabalhos. Pior ainda. Fluminense, Cruzeiro e Vasco. É. O Diniz é um nome que vocês gostam, que tem a ver com o Corinthians? O que você acha, Braver? Eu gosto, acho que tem a ver, até por já ter jogado no clube. O torcedor corintiano, claro, acho que não é refém só de uma maneira de jogar, né? O Tite, por exemplo, consagrou a ideia de que o Corinthians gosta só de vitória por 1-0, de que é jogar defensivo e ganhar de qualquer forma. Vejo que o Corinthians pode também ter uma nova ideia, mas nesse momento, a princípio, vejo mais contras do que prós para a chegada do Diniz. Muito pela condição do clube, e aí envolve dívida com o principal jogador, o Memphis, jovens jogadores. O Diniz sempre gostou de trabalhar com jovens, né? No Fluminense, André, Martinelli, John Kennedy, no Vasco, Ryan, mas nesse momento, Bidon e André têm mercado e, pela necessidade financeira, podem ser negociados no meio do ano. Há também a dificuldade de calendário. O principal jogador do Corinthians hoje, o Memphis, lesionado agora, mas tem necessidade de dosar carga, de segurar a minutagem. No Vasco, o Diniz acabou usando demais o Coutinho em muitos jogos e o Coutinho não conseguiu render o seu melhor, principalmente em 2026, né? O Coutinho ali com muitos problemas físicos, com muita dificuldade de constância, acabou deixando o Vasco também. E o principal, situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está à beira da zona de rebaixamento e o Diniz, nos últimos trabalhos, se a gente somar
Fluminense, Cruzeiro e Vasco, o aproveitamento do Diniz é de 33% no Campeonato Brasileiro. 33%? Que é o aproveitamento do Corinthians agora. O Corinthians precisa urgentemente melhorar a situação. O Dorival cai por 9 jogos sem vencer e muito desse peso no Campeonato Brasileiro. Então eu vejo que por esse momento recente do Diniz e a maneira de jogar do Diniz exige muito fisicamente dos atletas. É uma maneira legítima, só que no futebol brasileiro, quando começa a encontrar outras competições, quando você tem Copa do Brasil, quando você tem Libertadores, o time, em algum momento, você precisa escolher. E o Diniz, em alguns momentos, chegou na final da Copa do Brasil com o Vasco, mas no Brasileiro, o time perdeu o fôlego e eu vejo que isso, pro Corinthians hoje, à beira da zona de rebaixamento, numa temporada que promete ser de muita pressão, pode ser algo ali que não dê o que o Corinthians precisa nesse momento, que é um choque de energia, um choque de realidade para a situação no Brasileiro. É um nome, Jailson, porque ontem a gente discutiu muito esse assunto no momento da queda do Dorival lá no linha de passe, não era o nome mais óbvio, pelo menos aquele pedido inicialmente pelo torcedor. E aí, horas depois, a gente já vê essa informação de que passa a ser o candidato e o favorito para assumir o Corinthians. Vamos lá então, né, cara? Tem que tomar cuidado, né? Não, Não é questão esse retrospecto que o Breiler lembrou é verdade, mas né? É a realidade. Ele caiu no Fluminense por conta disso e ele caiu no Cruzeiro. No Cruzeiro não, no Cruzeiro foi Sula e início ruim no estadual. Fluminense, Cruzeiro e Vasco, os aproveitamentos baixos. É isso aí, 30%. Assim, tem que tomar cuidado por conta de rótulo e tal, né? O jeito que o Diniz joga, não quero entrar muito nessa. Mas a gente tem que falar a realidade. Por exemplo, o Diniz gosta muito de jogar com pontas, né? E aí? Não, é algo que o Dorival cansou de pedir. Dorival pediu e o Corinthians não tem pontas, assim, porque o Diniz gosta muito de jogar, ele usa muito por dentro ali os jogadores, por exemplo, o Bidon, né, o André, pode ser ali voltar para a posição deles, mas em determinado momento você vai precisar de jogadores abertos e o Corinthians não tem esses jogadores abertos e não tem nem perspectiva, né, de contratação, ainda mais agora que a janela está fechada. Vai ter quem? Vai jogar com o Caio? O Caio César que não jogou, mas se machucou e ainda não conseguiu voltar. Aí tem o Dieguinho que joga por ali também. Enfim, até aquela conta que a gente estava fazendo ontem, né, o Vitinho que é armador aberto. Mas também que não tem tanto prestígio assim com o torcedor. E com Memphis e Yuri Alberto é difícil encaixar um sistema Exatamente. Com 2 pontas. E aí que você tem, aí na teoria você teria que, na minha concepção, você bota o Memphis jogando atrás do Yuri Alberto, para você meio que manter o 4-2-3-1, e aí você ia ter que abrir mão de um desses garotos. Né? O Ranieri seria, por exemplo, o primeiro volante, aí você botaria André, o Bidon do lado do Ranieri e 2 pontas, né? Se você for querer jogar com o Memphis e com o Yuri Alberto, sem você ter que ficar exigindo tanto dos seus laterais, que é isso que acontece hoje com o time do Corinthians. Mas aí eu abri aqui rapidamente a questão dos calendários que a gente já está falando há bastante tempo, gente. Isso. Vai Platense, de agora dia 9. Quinta. Palmeiras, 12 de abril. Domingo. 15, Santa Fé. 18, Vitória. 21, Copa do Brasil. E a gente sabe que o futebol do Diniz precisa muito de treinamento. E aí? O Diniz vai treinar quanto o time do Corinthians? Só vai viajar. Só vai viajar. Então, para você colocar ali a doutrina, né, que ele gosta de fazer com os seus jogadores, com os jogadores jovens, ou treinar a saída de bola com a defesa para você atrair a pressão do adversário, para você conseguir quebrar essa linha, enfim. Sinceramente, eu não consigo falar que acho com bons olhos que é o nome ideal para o momento, para a semana, para depois disso tudo que o Corinthians passou em 2026, você pegar na semana que vai começar a Libertadores, você pegar na semana que vai ter um Corinthians e Palmeiras, você demite. E eu falei na primeira hora, eu também não vou ser hipócrita. Eu achei que o trabalho do Dorival já tinha chegado no teto. Sim, sim. Só que ser o Diniz, esse nome de substituto do Dorival Júnior, eu não sei, sinceramente, se seria a melhor escolha pela praticidade. Acho que nesse momento, sei lá, um treinador que mexesse menos e tivesse assim, uma questão um pouco menos autoral nesse sentido, com menos tempo para treinar, talvez fosse um choque de realidade que o elenco precisasse. Fernando Diniz é o plano A do Corinthians para o lugar de Dorival Júnior, demitido no domingo depois da derrota para o Internacional na Neoquímica Arena pelo Brasileirão.
Nas últimas horas, a diretoria do Timão entrou em contato com os representantes do treinador e tem conversas avançadas com o profissional, que deixou o Vasco recentemente e, segundo fontes, tem muito interesse em assumir o time paulista. No Parque São Jorge, há a expectativa de um desfecho rápido para que o time tenha um novo comandante na quinta-feira, data da estreia na Conmebol Libertadores diante do Platense, na Argentina. O estilo de jogo corajoso de Fernando Diniz agrada a maior parte da diretoria do Corinthians. Internamente, a cúpula alvinegra entende que o atual elenco tem boas peças e condições de brigar por mais um título nesta temporada. Neste cenário, o perfil de Diniz se encaixaria como uma opção viável. Por outro lado, a escolha não é uma unanimidade no Parque São Jorge. Há pessoas ligadas ao presidente Osmar Stabile que tentam destituí-lo da ideia de contratar Fernando Diniz, por considerarem o treinador arrojado demais para o momento de instabilidade da equipe. A negociação para a contratação do novo técnico tem sido tocada exclusivamente por Stabile e pelo executivo de futebol Marcelo Paz. O Corinthians não vence há 9 jogos na temporada. Está perto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, com apenas 33% de aproveitamento dos pontos disputados. E está em vias de estrear na Conmebol Libertadores, principal competição do calendário 2026. Ex-técnico da seleção brasileira e campeão da Libertadores com o Fluminense, ele também tem passagens por Atlético Paranaense, Santos, São Paulo, Cruzeiro e Vasco.